Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, a Bíblia diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Agora Deuteronômio capítulo 5, a repetição da lei, por favor. Caminhe um pouquinho mais para frente aí. Deuteronômio capítulo 5. Quando eu estudei no seminário, eu escutei uma frase, escutei algumas coisas bem interessantes, e uma delas é o seguinte: os pastores mais experientes diziam para nós: olha, vocês precisam evoluir, vocês precisam se adaptar à realidade do dia a dia, né? E eu tenho me percebido bem tradicional com algumas coisas, né? E, por exemplo, eu não consigo, em lugar nenhum, não adianta, não dá para mim pregar de camisa de malha. Eu não consigo, faz parte do meu DNA como pregador. Mas hoje, pela primeira vez, eu estou usando um tênis na minha própria igreja. Eu estou estranhando demais, né? Mas é porque eu ando com os pés bem acabados, assim, né? Porque sapato o dia inteiro, para lá e para cá, não é tão fácil, né? Então eu estou com meias ortopédicas, estou com problema de circulação, o negócio está meio complicado. Então estou voltando até a fazer uns exercícios para ver se melhora, vou ter que operar a varize, então o negócio está difícil. Então a gente vai ficando velho, já não é mais o que é bonito, né? Não é verdade? Mas sim o que é confortável. Então, já tô migrando para isso. Mas confesso a você que eu estranho, parece que assim, aquele sentimento de que parece que eu estou desrespeitando, parece que eu estou pecando, sabe? Mas os meus professores diziam que o pastor, se ele quiser pastorear muito tempo, ele vai ter que viver se adaptando às novas realidades, né? Então eu estou procurando fazer isso, para também não ficar tão ultrapassado. Bem, Deuteronômio capítulo 5, 12 a 15, a Bíblia diz assim: ó, guarde o sábado, que é o dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos, nem suas escravas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra sua. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito e que eu, o Senhor seu Deus, o tirei de lá com a minha força e com o meu poder. E é por isso que eu mando que você guarde o sábado. Bem, Atos capítulo 20, versículo 7, e 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2, esses textos foram lidos aqui na semana passada e mostraram-nos, para ficar melhor, né? Mostraram-nos a igreja já guardando o domingo. Hoje, se der tempo, se a gente chegar lá, você vai entender melhor por quê. Mas em primeiro lugar, eu preciso dar uma informação a você, antes de falar da questão do domingo. Porque Jesus vai dizer claramente que Deus criou o sábado por conta do homem, e não criou o homem por conta do sábado. Os fariseus estavam dando mais importância ao sábado do que ao ser humano. Isso é uma inversão de valores. A gente começa a perceber claramente que o 4º mandamento é uma bênção de Deus para a nossa vida. É um presente. É uma maneira muito equivocada pensar que o sábado foi dado. Quando eu falo sábado, é o dia de descanso. É o sabat, descanso, a folga, certo? Que é isso que a palavra significa. Se você for traduzir a palavra sábado, você vai ter que traduzir como descanso, como folga, como férias. Não tem como correr disso. Tá? Então, o sabat é um descanso. E esse descanso é presente de Deus para nós. Deus não criou o sábado como descanso apenas para ser adorado, até porque Deus não precisa da nossa adoração, Deus não vive disso, Ele não se alimenta disso. Deus não é um megalomaníaco que faz questão de reuni-lo no sábado
para dizer para os seus anjos: olha como é que eu sou adorado na terra. Deus não age assim. O presente é bem maior para você do que para Ele. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ver o culto de outra maneira, não como um peso. Já viu aquele camarada que levanta para vir domingo de manhã chutando gato? Mal-humorado, que não quer vir, e a esposa quase que obriga o camarada a vir. Né? Só vou com você lá na casa da sua mãe, se você for ao culto. Aí o cara vem, mas vem com um ódio tremendo. Olha para o pastor como inimigo. Já viu como é que é? Pessoal da recepção, bom dia. Ele nem... Bom dia para quem? Né? Já viu esse negócio? Porque ele não quer vir. Pois é. É o cara que ainda não entendeu que isso aqui é uma bênção para ele. Ele encara isso aqui como penitência. Eu tenho que ir até lá. Ou então aquele outro que faz barganha com Deus. Senhor, eu vou lá, mas né, segunda-feira o Senhor me abençoa, né? Aquele negócio da promoção lá, né? Aí o cara vem para cá porque ele fica com medo. Vai que Deus me puna. Vai que Deus vira as costas para mim. Vai que eu perca o emprego. Então eu vou, né? Porque aí eu agrado Deus, né? Deus fica feliz comigo. E aí então fica tudo certo. Esse camarada, esse segundo, ele também não entendeu o que é culto, o que é tirar um dia para o Senhor. Ele ainda não entendeu. Quando Deus parou no sétimo dia e disse assim: olha, nesse dia vocês vão descansar. E nesse descanso, vocês vão estar comigo. É um dia para a gente estar junto. Isso era uma bênção para nós. Deus fez isso para nos abençoar. Foi um presente que Ele nos deu. Embora todos os 10 mandamentos sejam presentes de Deus para nós, o quarto mandamento é um presente de maneira especial. Em Êxodo 16, versículos 29 e 30, o sábado é apresentado como um dom de Deus que visa dar descanso e beneficiar o povo de Deus. A palavra sábado, sabat, como eu acabei de dizer, literalmente significa folgar. É uma folga para você. É um momento para que você possa tirar os seus olhos de todo o trabalho que você faz a semana inteira. E isso é terapêutico. Isso é abençoador, isso é uma bênção. Parar um pouquinho, para tudo. Esquece a fábrica. Bota a garotada lá para o ministério infantil. Sabe? O ideal seria até deixar a comida pronta do sábado para o domingo, para não ter que ficar preocupado com esse negócio. Chega lá e pega a comida de sábado, faz dobrado no sábado, que era assim que o judeu fazia. Era assim que Deus orientava a fazer, justamente para não ter que fazer esforço, para não ter que trabalhar, para não ter que se cansar, se estressar. Sábado é dia de tranquilidade. E no nosso caso, depois do Novo Testamento, o domingo. O sabate, o descanso, a folga. Nós precisamos entender que o mais importante não é a palavra sábado, mas sim a sua tradução, o descanso. O descanso é fundamental. O verbo é encontrado mais de 70 vezes, descansar, no Antigo Testamento. Mas como descanso, essa palavra aparece 111 vezes como substantivo. Sabat, literalmente, não significa sétimo dia, significa fôlego, descanso. E observamos que quando a fuga de Davi é relatada em 2 Samuel 16, 14, que Davi está fugindo, eles chegam exaustos ao Jordão, e ali eles descansam. A Bíblia diz que eles descansaram depois da fuga. É o termo sabat que aparece lá. Eles descansaram, porque essa é a tradução correta. Êxodo capítulo 20, versículo 10, o autor bíblico escreve que esse é o dia do Senhor, é o dia para descansar no Senhor. E Deus descansou no sétimo dia para servir de exemplo para a gente. Ele que não precisava descansar, estabeleceu um padrão a partir de si mesmo. Se Deus não precisa descansar e tirou um sétimo dia, imagine a gente. Basicamente essa é a lição que fica para a gente. E é interessante que até o boi e o jumento, Êxodo 23, 12, animais de serviço, mereciam descansar no sábado. Deus descansou não por motivos físicos, porque Ele nunca se cansa.
O repouso divino refere-se ao simples fato de que Deus parou de trabalhar. Ele fez a humanidade, todo o planeta, as galáxias, o universo. Aí há uma discussão, né, no mundo teológico, se ele criou o universo todo, ou só o planeta em Gênesis, né? Ou só pelo menos a galáxia. Essa é uma discussão que não cabe aqui agora, mas só para você entender que existe a discussão. Deus criou a galáxia ali em Adão, ou ele criou o universo todo junto, de uma vez só? Isso é uma discussão. Bem, é importante que percebamos que Deus, depois de 6 dias trabalhando, ele para. E ele estabelece uma norma interessante para nós aí. Ele para de trabalhar, porque tem que parar de trabalhar. Todo mundo que trabalha, só trabalha, superaquece as engrenagens humanas do próprio ser. E a conta chega, mais cedo ou mais tarde. Ela vai chegar. Encontramos outra referência à questão do mandamento aí, em Levítico 19:3. Uma versão positiva do mandamento, que vai dizer assim, ó: cada um guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. E de acordo com este versículo, o cumprimento do dia do descanso é individual, mas ao mesmo tempo coletivo. Percebeu? Cada um deve guardar, mas eu sou o Deus de vocês. Então, além de ser um mandamento para cada um, fica muito claro que Deus pensava na coletividade nesse dia, que nós estivéssemos juntos. Nós não fomos criados para viver sem Deus, e também não fomos criados só para o trabalho. Tem gente que só pensa em produzir. Engraçado que eu tenho rodado o Brasil aí pregando, e quando eu chego a outros lugares, outros estados, de vez em quando o pessoal me pergunta assim: e como é que vai o povo de São Paulo? Aquele povo que só pensa em trabalhar. Escuto isso direto. Como é que está o povo de São Paulo lá? Como é que é a sua igreja? O povo aparece lá no domingo? E eu falo para eles assim, ó: só uma vez. O povo não vem domingo de manhã e de noite não, esquece. Só uma vez só. Ah, aquele povo só pensa em trabalhar. A gente escuta isso. Então os negócios são exagerados, né? O pessoal de algumas partes do Brasil, inclusive São Paulo, pensa que carioca é tudo vagabundo, né? Tem isso também, né? Pensa que baiano não gosta de trabalhar, né? Pensa que o mineiro é devagar. Gente, quem acha que o mineiro é devagar não conhece a história do Brasil, né? Quem construiu o Brasil foi Minas Gerais. Esquece não, tá? Importante, quando você encontrar um mineiro, tem mineiro aí? Tem mineiro? Levanta a mão. Quando você encontrar um mineiro, você fala assim: muito obrigado. Isso é o mínimo que você pode fazer. Obrigado. Tá? Esses caras construíram o Brasil. Foi São Paulo não, nem Rio. Foi Minas Gerais. Esquece não, sem os mineiros, nós ainda estaríamos no tempo da pedra. Os caras trabalharam muito por este país, muito. Mas se você tem essa filosofia de que eu tenho que produzir, só trabalhar, e que eu tenho que deixar casa para cada filho, que eu tenho que comprar carro do ano, que eu tenho é só trabalhar, você está contrário àquilo que Deus estabeleceu para você. Porque não é só trabalho, não. Você tem que descansar, e no dia do seu descanso, você deve descansar em Deus, com Deus. Aproveitar, vamos unir o útil ao mais que útil. Não é nem o agradável simplesmente, não, é mais do que útil. Descansar é útil, estar com Deus é mais do que útil. É a vida da gente. Nós podemos nos perguntar qual é a função desse mandamento. Com certeza é nos conscientizar que nós precisamos de descanso. E no dia em que descansamos, nos voltar para Deus. Essa é a utilidade desse mandamento. Para que esse mandamento serve? Ele serve para nos mostrar que nós precisamos parar um dia por semana e ter tempo com Deus. Esse é o grande objetivo desse mandamento. É o dia da gente ter tempo para Deus. A gente não pode atarefar a vida da gente
de tal forma que nós não tenhamos tempo para Deus. As coisas vão entrar em colapso se nós fizermos isso. Nós não fomos criados só para trabalho. Trabalho aqui não é o fim último, até porque tudo que você conquistar aí vai ficar aí. Mas o que é que você vai levar para a sua espiritualidade? O que é que você vai levar para o outro lado? Isso que importa. Que tipo de relacionamento que você está desenvolvendo com Deus? Porque é isso que vai importar no dia do juízo final. Dia do juízo final não vai ter aquele negócio tipo assim, quem tem 4 casas fica ali. Gente, quem conseguiu ganhar 1 milhão na vida, fica ali. Não vai ter isso não. O juízo vai ser baseado no relacionamento que você teve com Deus, de fé ou não. E o domingo é peça fundamental na demonstração dessa fé. Nenhum ser humano sobrevive espiritualmente sem Deus. Nenhum ser humano sobrevive emocional e fisicamente sem descanso. Fica 4 dias sem dormir, querido. Eu já fiquei. Você começa a ter alucinações. Ficar 4, 5 dias sem dormir, você começa a não raciocinar mais. Você não tem como, você não tem mais raciocínio lógico. Eu já fiquei 4, 5 dias dormindo muito pouquinho. Muito pouco. A vida que eu levava não dava para dormir, né? Se você dormisse, você morria dormindo. Então a gente tinha medo de dormir em algumas situações. Que eu tenho que ficar comentando isso aqui, onde e quando, né? O que o diabo fez não importa. Agora, você vai ficando numa situação deplorável, terrível. E Deus sabe disso, criou você. Conhece cada artéria, cada veia, cada vasinho sanguíneo. Ele conhece cada célula e cada ligação entre elas. Não só as ligações, mas as possíveis ligações. Ele conhece tudo sobre você. E Ele sabe, e por amor a você, Ele disse, para tudo um dia. E venha resolver a sua vida aqui comigo. Porque senão você vai entrar em colapso. Você vai ter problema. Vai ter dificuldade. Gente, eu tenho encontrado muitas pessoas dizendo assim, pastor, por que eu me afastei de Deus, pastor? Eu não me conformo em ter perdido tanto tempo. Fiquei 10 anos longe, pastor, acabei com a minha vida. E de fato essas pessoas chegam aqui em pedaços, com os caquinhos na mão para a gente colar. Nenhum ser humano sobrevive sem descanso. O homem tem necessidade de parada física, mental, emocional, espiritual. Sabia que as pessoas precisam em média de 2 horas de folga por dia para fazerem o que elas quiserem? Sabia? Sua psique precisa de 2 horas por dia, fora o sono, para que você possa se dedicar. E detalhe, emocionalmente falando, os homens precisam mais do que as mulheres. Os homens entram em colapso sem essas 2 horas mais rapidamente. Então, quando seu marido chegar em casa é um erro de português, não sei se você sabe, né? Chegar a casa, né? Mas fica feio, né? Estranho, esquisito. A gente costuma falar errado, né? Aí depois o certo fica estranho. Mas quando seu marido chegar a casa, olha essa troço louco. Que ele quiser ficar certinho, no cantinho lá, quietinho, entenda que ele precisa disso. Homens geralmente precisam de 2 horas, uma para administrar a casa. Aí você diz assim, mas quem administra tudo sou eu. Esquece isso, filho, não é verdade. O homem cuida de umas demandas que você muitas vezes não percebe. Se ele está com um problema no trabalho, homem não é igual a mulher, que chega e fala assim, senta aí, preciso conversar com você, eu preciso botar para fora. E que se eu não botar para fora, eu vou morrer. Senta aí, chama os meninos também. O homem não tem isso. O chefe está perseguindo lá, está pegando no pé. Sabe o que ele faz? Ele vai para frente da televisão, liga aquele negócio lá, mas ele não está nem vendo. Ele está pensando sobre como ele vai agir amanhã.
E aí você tá vendo que ele está aéreo. Você fala, o que está acontecendo? Nada. Nada não. Porque o homem não tem prazer em trazer problema para dentro de casa. Na verdade, o homem quando chega em casa, ele tem aquele sentimento assim, ó. Ai, deixa tudo lá fora, agora é o recanto do guerreiro. E é por isso que ele chega, ele não quer ajudar você na cozinha, ele quer botar o pezinho em cima do sofá e falar assim, ei, pss, pss, janta. Por quê? Porque ele entende que ele chegou ao oásis dele. Entende? E aí quando a gente vai tratar casais, a gente fala, ô filho, a esposa também trabalha fora? Trabalha, então acabou seu oásis, não tem mais não. Vocês vão chegar e fazer janta junto. Entende? Amém, Raquel? Aí, Raquel, olha só que beleza. Se trabalha fora para ajudar em casa, você tem que ajudar em casa na hora que você chega também. Ué. Ou então banca tudo sozinho, chega em casa, bota o pezinho para cima e diz assim, ó, janta. Aí tudo bem, você está bancando tudo, você está trabalhando sozinho, você tem direito de estar quentinho, bonitinho e tudo mais. Rapaz, eu vejo assim, ó, as irmãs estão assim, ó, graças a Deus. Os maridos estão dizendo assim, não vem nesse negócio amanhã, essa peste. Vem não. Né? O pastor quebra a gente, pô. Mas é a realidade. Você está achando que você chegou de 8 horas do trabalho, senta e descansa. A esposa chega das mesmas 8 horas e rala mais 4. Está justo isso aí? Isso está legal? Está vendo? Não está justo, a matemática não bate. Mas, dá um recado para você, esposa querida, um recado para você. Se ele foi procurar o cantinho dele, deixa ele lá, ele está se refazendo. E se ele vai jogar uma horinha de videogame, que eu acho uma perda de tempo, mas é o que ele gosta, deixa ele lá. Ele precisa dessas 2 horas, todo dia, sozinho. Se ele não tem oportunidade de fazer isso no trabalho, ele vai precisar fazer isso em casa. Ele precisa. Depois que ele estiver legalzinho, que ele falar assim, e aí, cadê a janta? Aí você fala assim, vamos lá fazer junto. Estava esperando você ter suas 2 horinhas que o pastor falou. Eu aproveitei para tirar as minhas 2 também. Agora vamos lá fazer a janta. Vamos lá junto comigo, preciso que você me ajude. E a Bia tem um negócio, cara. Vocês têm que orar por mim, gente. Orem por mim, que a Bia tem assim, ó. Não precisa me ajudar não. Aí eu falo assim, graças a Deus. Aí ela fala assim, não, só fica comigo lá na cozinha para a gente conversar. Nossa. Eu conversei com gente o dia inteiro. E ela está com as 2.000 palavrinhas dela guardadinha, esperando eu chegar. Não, você não precisa fazer nada, põe uma cadeira lá, senta, só para a gente conversar. Gente, eu quero ver o Vasco jogar, não quero conversar. Sabe, o oásis, recanto do guerreiro, sabe? Mas, não tem jeito, é. E quando você tira essas 2 horinhas por semana, por dia, perdão, quando você tira 2 horinhas, 6 dias da semana, para você, isso é para você fazer o que você quiser, tudo bem? Toda quinta-feira eu tiro as 2 horinhas, lá no campo de futebol, é o que eu gosto de fazer. Quartas e sextas, 2 horinhas na academia, é o que eu gosto de fazer, entende? É o que você gosta. Vai pegar um livro para ler, que eu também gosto, vai ver uma Netflix, que eu também gosto, vai ao shopping. Eu já dei minha voltinha no shopping hoje, 2 horinhas. Você tem que fazer o que você gosta. E casais maduros respeitam isso, inclusive. Se o marido fala assim, mas você não vai poder ir, a mulher tem que falar assim, mas vai você. Tira lá suas duas horas. Isso é inteligente, porque vai voltar, benefício é para você mesmo. A Bia fala, vai filho, por favor vá. Por quê? Porque eu volto leve, isso é uma beleza. E no sábado, no caso nosso, o domingo, o dia. Se fizer isso, mantém o emocional legal. E se fizer com verdade, mantém o espiritual também em dia. Vai cuidar da sua vida legal. Não vai precisar ficar gastando dinheiro com psicólogo. Probabilidade cai muito isso acontecer. Só de você cuidar de você. Essas são as orientações da Bíblia.
tem que tirar tempo para você. E é isso que o mandamento do sábado está dizendo. Você já parou para pensar o quanto o estresse mata? Não estou fugindo da mensagem não, vocês estão percebendo, né? A Bíblia está falando de descanso. Eu estou falando de descanso. Descanso não é só físico, você tem que ter descanso mental também, porque senão você desenvolve ansiedade. E lembrando que a ansiedade patológica não é a mesma coisa que a ansiedade da Bíblia. São duas coisas diferentes. Uma é a ansiedade que é doença, outra é a ansiedade que é falta de fé, porque não confia. E uma pode estar ligadinha na outra, mas são duas coisas diferentes. A ansiedade da Bíblia, não andeis ansiosos, é uma ansiedade espiritual, porque você não confia em Deus e fica desesperado. A ansiedade patológica, psicológica, mental, é um distúrbio. Aí é outra situação. Envolve até hormônio, dependendo dos casos. Bem, você já parou para pensar que o estresse mata? Depois de uma pesquisa da Folha UOL, foi descoberto que 60% das pessoas estão estressadas depois da pandemia. Quase 60% estão mais ansiosas e 26% foram diagnosticados com depressão. Essa é a realidade do Brasil hoje, no pós-pandemia. O corpo, durante a pandemia, precisou se preocupar mais. Ele precisou, em alguns casos, trabalhar mais para suprir a demanda e até mesmo para cobrir os buracos financeiros da família. A cabeça não parava durante a pandemia. Muitos aqui ficaram sem dormir por conta de preocupação. Ficaram ou não ficaram? Saíamos para a rua tensos. Eu me lembro disso, nos primeiros dias eu tinha que fazer compra. Então estourou a pandemia, fecha tudo, só mercado aberto, e eu tinha que ir para o mercado. Eu estive no mercado hoje, já não tem medo mais, né? Pegar as coisas. Por mim eu já até arrancava a máscara, não tem problema mais. Só que naquela época você nem pegava no produto. Você só pegava no produto se você tivesse certeza que você ia colocá-lo no carrinho. E a gente via as pessoas no mercado pegando as coisas, já passando álcool para colocar no carrinho. Aí chegava em casa, passava álcool para colocar no armário. Eu vivi isso. Lembra? Nós não relaxávamos, não descansamos, porque a preocupação não deixava. A conta está chegando agora. Está aí, ó, pesquisa. Os índices de ansiedade quase que dobraram. A conta está chegando. Estresse mata. O corpo com estresse desenvolve ansiedade. Olha os sinais do estresse. Dá uma analisadinha no sei agora. Agora é aquela hora que o marido dá aquela olhada para a esposa assim, ó. Sinais do estresse: ansiedade, irritabilidade excessiva, falta de concentração, incapacidade de relaxar, alteração da memória, memória fica prejudicada, alterações do humor e desorganização. São sinais de estresse elevado. Quais são os efeitos no corpo? Pressão alta, depressão, problemas no coração, síndrome do intestino irritado, diabetes, disfunção sexual, fadiga, dor de cabeça, sudorese, ou seja, suar demais, aumento do batimento cardíaco, dificuldade para dormir, dores musculares e nas juntas e problemas gástricos. Tudo isso porque o homem insiste em quebrar as leis de Deus. Se parasse todo domingo e não fizesse nada, só adorasse a Deus, a probabilidade disso acontecer seria quase nula. Deus precisa nos lembrar dessa importância, dessa pausa no final da semana, porque nós temos uma tendência natural em pensar só em trabalho, porque trabalho gera salário. E quem não quer ganhar dinheiro para se sustentar, é uma questão de sobrevivência. Quem não quer fazer isso?
Só que a gente tem que chegar a um momento e falar assim, ó, mas nesse dia não. E se eu pregasse isso aqui alguns anos atrás, eu não teria moral nenhuma para falar para vocês. Porque eu cometia esse erro, cometia constantemente esse erro. Hoje em dia, sexta-feira só se não tiver jeito mesmo. Eu até gostaria de pedir a você para não me ligar na sexta-feira. Dá uma moralzinha para mim aí. A gente tem um pastor auxiliar agora, liga para ele. E o dia dele é na terça, importante dizer, né, Clécio? E o Clécio folga na terça. Então, coloca no seu telefone para dar choque se você ligar para o Clécio na terça e para o pastor na sexta. Tá certo? Que aí você lembra. Porque você está lá na sexta de boa, vendo os filmes inéditos do Rock Balboa, tranquilo, pela 58ª vez a coleção. E de repente alguém manda aquela mensagem e diz assim, pastor, como é que vai ser a prova do Instituto segunda-feira? Nossa. E não responde não para ver. Não, vou sair da igreja, porque eu mandei uma mensagem para o pastor e me respondeu. Aí depois é melhor responder, porque depois você tem que fazer uma visita. É mais complicado. Deixa o seu pastor folgar também. Esquece não. Ah, mas é urgente. Liga para o Clécio. Quem decide se é urgente é o Clécio. É o Clécio que vai dizer assim, não, isso aqui eu tenho que ligar para o pastor. Isso aqui eu mesmo posso resolver. Não é não, Clécio? Eu faço a mesma coisa na terça-feira. Não, isso aqui eu vou ter que acionar o Clécio. Vai ter jeito não. Vamos ter que trocar a folga aí. Mas quem define isso é o outro pastor que está de serviço, está na escala. É ele que vai definir. Por favor, precisamos considerar esse dia de descanso como presente de Deus, dádiva, o dia de repouso, da instrução de Deus para os problemas da nossa vida, sobre como devemos nos relacionar com Ele e com o mundo que está ao nosso redor. O dia do repouso é uma instituição sábia e divina para o bem da humanidade. Se todo mundo seguisse isso, teríamos menos estresse. A vida seria mais fácil dentro de casa, na sociedade. Tudo seria mais tranquilo. Afinal, o alvo do dia de Deus também é a recuperação, a avaliação dos projetos, a meditação, distanciamento dos afazeres que estressam e até mesmo um olhar para uma nova perspectiva de vida. Quantas vezes você já chegou a um culto aqui e saiu com a resposta que você estava procurando? Com a direção que você precisava? Com uma palavra que tranquilizou o seu coração? Quantas vezes você chegou aqui e teve um problema solucionado por uma palavra, uma questão de uma direção de Deus para uma situação complicada que você tinha? Vale a pena parar para ouvir o que Deus tem a dizer, claro, para que Deus nos reoriente. Naquela época o povo não era liberado nem para pegar o maná que caía do céu no sábado. Porque o camarada tinha que... O maná, se você pegasse para 2 dias, no outro dia ele estragava. Olha que coisa incrível. Ele estragava. Não, eu vou pegar segunda e terça. Segunda-feira, vou pegar para segunda e para terça, já para garantir amanhã, porque aí eu não preciso pegar amanhã. Não dava certo, porque estragava. Porque o cara tinha que confiar em Deus, que Deus ia mandar todo dia. Então ele tinha que desenvolver a fé dele. Então se pegasse para outro dia, estragava, ele tinha que sair para pegar. De novo. Mas se você pegasse o negócio na sexta, para 2 dias, não estragava. Não é um negócio extraordinário? Justamente para que o cara pudesse guardar o sábado, ficar tranquilo, porque o sábado é dia de ficar tranquilo. Não podia nem pegar o maná. Abra sua Bíblia em Êxodo 16, esse texto é fantástico. Estamos acabando. Êxodo 16. Isso é chuva mesmo? Glórias. Queria que todo mundo tivesse sem carro hoje. Que a chuva aumentasse um pouco. Vocês vão ficar presos. Aí eu poderia pregar o resto. Mas na verdade eu nem queria muito não, porque hoje eu estou cansado. Isso não vai dar certo não.
Êxodo 16, 25, olha o que a Bíblia diz aí. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Mas aconteceu ao 7º dia que saíram alguns do povo para o colher, e não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar, não saia ninguém do seu lugar no 7º dia. O texto nos mostra, eu poderia pregar só nesse texto aqui agora, que Deus, quando você guarda o dia dele, Ele providencia o que você precisa, fica tranquilo. É isso que esse texto nos mostra. Se eu guardo o dia do Senhor, Deus vai providenciar o que eu preciso. Pastor, mas e no meu caso que trabalho com escala? O importante é que você tire sua folga, e que na sua folga você se lembre de Deus, seja na terça, seja na quinta. Escala é escala, faz parte. O que não pode é você fazer hora extra no domingo. Ah, mas e se o chefe decidir me mandar embora? É o dia do Senhor, faça de tudo para não trabalhar. Ah, mas ele vai me mandar embora. Deus vai providenciar outro negócio. Isso já aconteceu comigo, já fui mandado embora. Não faltou. Rapaz, eu nunca fui de faltar culto. Graças ao Pai. Pessoa que me discipulou pegava muito no meu pé. Eu não faltava culto para quase nada na vida. Para faltar tinha que ser um negócio muito urgente. E eu esperava o culto como o brasileiro espera a Copa do Mundo, com ansiedade. Veja a hora de chegar o dia. Doido para isso acontecer. Eu venho para o domingo, mas eu venho na expectativa. Domingo é aquele dia que eu levanto assim: bom dia, sol, e aí passarinho lindo, porque é o domingo, cara. Eu venho com alegria tremenda, embora assim levante de mau humor, normal, todo dia. Domingo não é diferente. Mas domingo é o dia que eu levanto mais cedo, para conseguir aproveitar ao máximo. É muito bom. E aí eu quero contar uma história para você, para a gente caminhar para o fim. Eu vou contar uma história e depois vou ler umas frases para vocês, para a gente terminar. Camarada tinha um vizinho que era ímpio, e ele era agricultor. E naquele pedaço, todo mundo era crente. No meio, tinha uns terrenos, uns alqueires, que eram de um cara que não era crente. Mas esse cara não era só descrente, não, ele era realmente escarnecedor. E ele fazia questão de não tirar folga, trabalhava todos os dias da semana. E num belo dia teve uma reunião lá do pessoal, que plantava para discutir algumas coisas, e eles se encontraram, todo mundo crente, todo mundo parava tudo no domingo para ir para a igreja, todo mundo. Mas esse camarada não parava. E no meio da colheita lá, no dia da colheita, ele foi o que teve a maior colheita. E aí, ele chegou ao grupo, e falou: olha, vocês ficam aí falando que tem que guardar dia para adorar a Deus, porque Deus abençoa. E eu não guardo domingo, não vou à igreja, e tive a maior colheita deste ano. E era outubro. E aí um daqueles donos de terra virou para o camarada e disse: o problema é que Deus nem sempre acerta as suas contas em outubro. Nem sempre. E fica a mensagem para a gente, né? Às vezes você faz alguma coisa e acha que está lucrando com isso. E aí, não tira dia para descansar, está sempre trabalhando, não tira um dia para Deus. Até um dia que você levanta de manhã e infarta, não aproveitou a vida, poderia ter vivido uns 15 anos a mais, mas exauriu o corpo, estressou a mente, não descansou, não parou para ouvir ninguém, que no caso aí Deus, e encurtou a vida, não aproveitou.
Então pense bem se vale a pena. Você sabe que essa mensagem não é boa para a igreja, né? Quanto mais hora extra você faz, mais você tem valores, e mais valores são mais dízimos. Mas nós não estamos preocupados com o seu dinheiro. Até porque, vamos fazer 82 anos, querido. Tem 82 anos que nós estamos aqui sobrevivendo sem o seu dinheiro. Não vai ser agora que nós vamos precisar dele. Se você quiser ser dizimista e receber as bênçãos de Deus, isso é com você. Se não quiser, também é com você. A gente não tem lista de não dizimista aqui correndo entre nós. Isso não existe. Se você quiser dizimar e nem seu nome colocar no envelope, você fica à vontade. Porque a gente não se preocupa com isso. O dízimo é bíblico, deixar isso claro, né? Porque também você sai daqui pensando que o pastor falou que não precisa dizimar, então, não é isso que eu estou dizendo. Como é que a gente sustenta isso aqui se não tiver dízimo? Eu só estou dizendo para você que não vai ser o seu dízimo que vai fechar a igreja. Isso não vai. E outra coisa importante, quem é que fica mais prejudicado? Se você trabalhar, você vai acabar ficando doente. Quem vai se prejudicar é você. Porque isso é dádiva de Deus para nós. É bênção. E quem é inteligente pega a bênção e guarda, né? No coração. Se Deus fez isso aí, é para o meu bem, eu quero esse negócio. Um dia por semana eu vou parar tudo e vou buscar a Deus. Trabalha no domingo, procure folgar na quarta. E venha para o culto. Tire esse dia para Deus. E eu quero terminar com algumas frases do livro O Discípulo Radical, de John Stott. Ele comenta sobre uma argumentação de Henry Blocher, e ele diz assim: em sua excelente exposição sobre os 3 primeiros capítulos de Gênesis, Henry Blocher argumenta que o clímax de Gênesis 1 não é a criação dos seres humanos como trabalhadores, mas a instituição do sábado para os seres humanos como adoradores. O objetivo final não é nosso trabalho de sujeitar a terra, mas deixar o trabalho de lado no sábado. Ou seja, essa é a ênfase do capítulo 1, de acordo com essa análise. Pois o sábado coloca a importância do trabalho na perspectiva correta. Ele nos protege de imergir completamente no trabalho, como se ele fosse o objetivo final da nossa existência. Não é. Nós, seres humanos, encontramos nossa humanidade não somente em relação à terra, que devemos transformar, mas também em relação a Deus, a quem devemos adorar. Não apenas em relação à criação, mas também e especialmente em relação ao Criador. Deus deseja que o nosso trabalho seja uma expressão de adoração e que o cuidado com a criação reflita o amor pelo Criador. Somente assim seremos capazes de fazer qualquer coisa, em palavra ou em obra, para a glória de Deus. Amém, meu querido? Pense bem se você anda fazendo o que não deve fazer nos dias do Senhor. Pense bem. O que é que você está gerando para prejuízo na sua vida espiritual, emocional e física? Não vale a pena. Vamos orar por isso? Senhor, está sendo interessante poder estudar os mandamentos do Senhor, porque através disso, deste estudo, nós podemos compreender mais sobre os porquês. E muito obrigado pelo presente que é o domingo para nós, o presente que é o dia de folga para que possamos adorar ao Senhor. Obrigado a Deus porque pensaste em nós. Tu és maravilhoso. Tu sabias desde a eternidade que o ser humano não poderia ficar sem descanso e sem a instrução que vem do Senhor, porque o homem vive da palavra que sai da tua boca. Vive bem, espiritualmente bem, se ouvir o que tu dizes. E por isso nós te agradecemos. Obrigado pelo presente, obrigado pela orientação, que nós saibamos
salvaguardar isso no coração, que tenhamos sabedoria para lidar com nossa agenda,